Olá! No vídeo de hoje veremos como utilizar ambientes virtuais no gerenciamento de projetos Python. Nós vamos ver que podemos ter uma versão de Python para cada projeto que possuímos e também vamos ver como fazemos o gerenciamento de pacotes e dependências desses projetos. Assim como outras linguagens de programação, o Python tem a sua própria forma de baixar, armazenar e gerenciar os seus próprios pacotes. Nesse vídeo, a gente precisa entender onde e como são armazenados os pacotes de uma distribuição Python. E a primeira coisa que a gente precisa saber é se o nosso sistema operacional que a gente está utilizando, se ele já vem com alguma versão Python ou não. Sistemas derivados de Unix, como por exemplo as distribuições Linux e o macOS, já costumam vir com alguma versão de Python. Na verdade, às vezes com mais de uma versão de Python, e a gente já vai falar daqui a pouco por quê. Já no caso do Windows, ele não costuma vir com uma versão Python instalada porque nenhuma ferramenta padrão do sistema utiliza essa linguagem. No caso desse vídeo, eu vou utilizar a distribuição Linux Mint na sua versão 20, que é a versão mais recente no momento que eu estou gravando. Mas tudo que eu vou mostrar aqui serve de uma forma geral, para qualquer outra distribuição Linux e também para o macOS. Já no caso do Windows, o que eu vou mostrar aqui no início, como por exemplo ver a versão do Python que vem com o sistema, não conta porque, como eu acabei de falar, geralmente não vem uma versão Python instalada no Windows, mas a partir do momento que eu começar a falar sobre gerenciamento de ambientes virtuais, tudo que eu mostrar vai valer também para o Windows, inclusive os comandos que eu vou mostrar, boa parte deles também vai valer para o Windows. Eu espero mostrar aqui de uma forma que mesmo que o seu sistema não seja exatamente igual ao meu, o conceito que eu passar vai te dar conhecimento suficiente para você poder procurar as especificidades do sistema que você está utilizando, ok? Bom, então vamos começar aqui a mexer no nosso sistema. Eu vou aqui abrir o meu terminal. Então, só para mostrar o sistema operacional que eu estou utilizando aqui, eu estou aí com o Linux Mint na sua versão 20. Eu estou aqui numa máquina virtual para mostrar tudo a partir do zero, tá? Então, eu vou mostrar aqui o que são ambientes virtuais, como gerenciar ambientes virtuais, tudo isso a partir do zero, não vai ter nada pronto aqui, eu vou construir junto com vocês. E a primeira coisa que eu vou mostrar é que o sistema operacional já vem com uma versão Python. E para a gente entender o que eu vou mostrar aqui, antes eu preciso falar um pouquinho sobre a história das versões Python. No início desse ano acabou o suporte da comunidade para a versão Python 2, cuja última microversão foi a 2.7.18, que foi lançada em 2010. Ou seja, essa versão teve 10 anos de suporte, basicamente. Muito embora a primeira microversão da família de versões de Python 3 tenha sido lançada em 2008. Ou seja, a gente teve aí mais de uma década de versões de Python 2 e versões de Python 3 sendo utilizadas. Então é muito comum quando você tem um sistema derivado de Unix, né, como as distribuições Linux ou macOS, que você tenha duas versões de Python no seu sistema. Uma da família de Python 2 e uma da família de Python 3. Tá? Então só para você entender aqui o que eu vou mostrar para você. E no caso aqui, como eu estou com uma versão do Linux Mint bem recente, vocês vão ver que a versão Python 2 já não tem mais suporte do sistema. Então, eles tiraram todo e qualquer pacote da distribuição que tenha dependência na versão do Python 2. Então, quando eu der um comando aqui que boa parte das distribuições vai mostrar o interpretador de Python 2, você vai ver que aqui não vai aparecer. Mas, mesmo assim, ainda tem escondido no sistema uma versão de Python 2 para caso de necessidade. Tá bom? Então, vamos para o terminal. Usualmente, quando você quer saber qual é a pasta do executável de um determinado comando, você usa o comando which e o nome desse comando. Então, se eu der aqui, por exemplo, which Python, você vai perceber que ele não vai me dar resposta alguma. Which Python, ele não me retornou nada, simplesmente está o prompt ali de novo esperando um novo comando. Isso devido ao que eu acabei de falar. Eu estou na versão mais nova do Linux Mint, que é derivada do Ubuntu 20, que os desenvolvedores resolveram tirar toda e qualquer ferramenta do sistema que dependesse de Python 2, deixando apenas as ferramentas que são compatíveis com Python 3. Então, se eu fizer which Python 3, aí ele vai me dizer qual é a pasta onde eu tenho o interpretador de Python instalado no meu sistema. Então, só para deixar bastante claro, se você está usando alguma distribuição Linux um pouco mais antiga, que não tenha sido lançada esse ano, ou que não seja derivada da família de distribuições do Ubuntu, quando você der o which Python, vai aparecer o endereço do interpretador de Python 2 do seu sistema. Aqui no Linux Mint, se eu quiser ver o interpretador de Python 2, eu preciso fazer which Python 2. Tá? Então, mesmo eles tendo tirado
as ferramentas que tenham dependência com Python 2, ainda existe um interpretador de Python 2 aqui no sistema, mas eles configuraram o sistema de forma que o comando itPython não liga mais ao Python 2. Ok? Então, se por algum motivo eu quiser abrir aqui o interpretador de Python 2, eu coloco Python 2 e dou Enter. Aí está aqui o interpretador de Python 2, repara na última microversão que foi lançada de Python 2, né, 2.7.18. No artigo, lá no site Ciência Programada, eu vou deixar vários links, eu sempre coloco artigos lá com bastante referência, tá? Então, se você quer entender como que é feita a numeração de versões no Python, eu vou deixar lá para você entender o que significa esse 2.7.18, porque tem outras linguagens que usam outros sistemas de numeração, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de microversão, eu estou me referindo ao número completo aqui, 2.7.18, e toda vez que eu estiver falando da macro, da versão macro, eu estou falando Python 2 ou Python 3, ok? Então, eu ainda tenho esse interpretador aqui, e se eu quiser um interpretador de Python 3, basta eu colocar aqui Python 3, e repara que está utilizando aí o Python 3.8.2, bastante recente. Tendo em vista que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente disponível é 3.8.5. Eu vou abrir aqui novamente o interpretador de Python 3 e daqui em diante nesse vídeo, toda vez que eu estiver falando de Python, estou me referindo ao Python 3, tá? Tendo em vista que o Python 2 não tem mais suporte, tá bom? Então, estou falando Python, estou me referindo a qualquer microversão de Python 3, de preferência para que você utilize aí os recursos mais recentes da linguagem, tenta usar pelo menos alguma versão da 3.6 em diante, tá bom? Eu vou aqui limpar a tela para a gente enxergar melhor o que a gente está fazendo e eu vou importar aqui a biblioteca sys e vou passar aqui sys.prefix. E apareceu aí essa pasta /usr. O que significa essa pasta? Essa é a pasta onde ficam subpastas nas quais costumam ser instaladas os principais pacotes do sistema. Vamos dar uma olhada na estrutura dessa pasta com o comando tree/usr -L1, porque eu só quero ver o primeiro nível. Então eu tenho aí 9 diretórios que basicamente a gente tem o diretório de executáveis, a gente tem aí uma pasta que é a pasta para bibliotecas, né? Essa pasta lib, enfim, a gente tem aí uma série de pastas importantes no sistema. Então basicamente aquele comando sys.prefix está dizendo para você, olha, pacotes do sistema e pacotes de terceiros que você queira instalar vão ficar dentro de alguma dessas subpastas dentro dessa pasta /usr. Em Python, a gente tem o gerenciador de pacotes pip, que se escreve PIP. Se eu quiser saber em qual pasta que vão ser instalados os pacotes baixados através do pip, eu posso entrar novamente no interpretador, import site.getSitePackages, e daí ele está me mostrando quais são os possíveis diretórios onde serão instalados pacotes baixados a partir do comando pip. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Se você olhar aí, você só tem pastas de sistema, certo? Todas, na verdade, são subpastas daquela pasta usr que eu tinha mostrado anteriormente com o comando sys.prefix. E qual o problema disso? O problema é o seguinte, suponha que você tenha um determinado pacote, tá? Que eu vou chamar aqui de pacote A, que está numa determinada versão, que só para facilitar a vida eu vou falar aqui que é a versão 1. Tá? Então eu tenho um pacote lá, pacote A em sua versão 1. E você está começando um novo projeto, que é esse projeto que vai utilizar a versão 2. Só que por questões de retrocompatibilidade, por questões de manutenção, você não tem condições agora de fazer a atualização do primeiro projeto para ter esse pacote A na sua versão 2. Então, como é que você faz para ter dois projetos que dependam do mesmo pacote, só que em versões diferentes? É aí que começa a entrar o assunto ambientes virtuais. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou criar um cenário hipotético, onde eu tenho dois projetos. Os dois projetos dependem de uma mesma biblioteca, que é a biblioteca Pandas. Aqui no vídeo não interessa muito sobre o que é essa biblioteca, para que ela serve. Caso você nunca tenha ouvido falar, pensa que é basicamente uma biblioteca que lida com análise de dados, tá? Vão ter vários vídeos aqui no canal onde eu vou usar essa biblioteca, mas aqui eu estou usando ela simplesmente como exemplo, já que ela é uma biblioteca que está sofrendo alterações constantemente, tá? Ela está em constante desenvolvimento e então acontece de ter atualizações com uma certa frequência.
No meu primeiro projeto, que eu vou chamar aqui de projeto A, eu vou ter a minha biblioteca Pandas numa versão que é a 0.25.3, e no meu projeto B, eu vou simplesmente ter a versão mais recente disponível do Pandas no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é a versão 1.1.0. E aí você pode perguntar o seguinte: poxa, mas por que eu não posso pegar o meu projeto A e atualizar ele para que ele use a versão mais recente do Pandas? Porque repara que foi uma atualização que passou de uma macroversão, né, que é o número principal, 0, para uma macroversão 1. Isso geralmente indica que você tem quebras de retrocompatibilidade. Então pode ser que você, nesse projeto A, esteja utilizando algumas funções, ou algumas ferramentas dessa biblioteca que não estão mais disponíveis na versão 1. E aí você pode estar pensando o seguinte: poxa, mas uma atualização ela vai ter, obviamente, novas ferramentas, mas por que ela não mantém as antigas? E a resposta é que sim, geralmente você mantém as antigas, mas muitas das vezes também são feitas algumas melhorias nas funções já existentes que acabam não sendo retrocompatíveis com as versões anteriores. E se for um projeto que está em produção, ou seja, tem outras pessoas utilizando, você não pode simplesmente fazer uma atualização que saia quebrando para todo mundo. Você tem que ter uma certa política de atualizações que avisa primeiro os usuários de que uma atualização vai ser feita nesse seu projeto e que pode ter problemas em algumas funções que são utilizadas, da mesma forma que o próprio projeto Pandas faz. Tá? Se você entrar aqui no site do projeto Pandas, você vem aqui que no momento que eu estou gravando a última versão é a 1.1.0, mas toda vez que sai uma nova versão, ele tem aqui um changelog, né? Ou seja, um relatório de mudanças que foram feitas nessa versão. Então, por exemplo, a 0.25.3 está aqui. Repara que é recente, certo? Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2020 e essa 0.25.3 tem aqui a data de 31 de outubro de 2019. Então, não tem nenhum ano e repara quantas versões já foram lançadas. Então, se eu entrar aqui no relatório de mudanças da 0.25 para 1.0, eles inclusive começam dizendo aqui que tem uma nova política de deprecação, não sei se é exatamente essa tradução. Eles avisam aqui que vão começar a introduzir nas minor releases, né, que é o segundo número do número de versão, e vão forçar, né, a partir das major releases, que é o número principal da versão. Então, quem está acostumado a usar essa biblioteca, por exemplo, de vez em quando vê, né, uns avisos assim: olha, essa função que você está utilizando, ela vai deixar de funcionar a partir da versão tal, ou vai passar a funcionar de uma forma levemente diferente. Então, o próprio Pandas tem essa política e é importante que você tenha essa política nos seus projetos também. Então, não é porque uma dependência de um projeto seu foi atualizada que você pode sair atualizando sem olhar as consequências disso. Tá bom? Então, o nosso cenário aqui vai ser esse, um projeto A e um projeto B, os dois dependentes do Pandas, sendo que um na versão 0.25.3 e o outro na versão 1.1.0. Nesse cenário que eu criei, eu preciso isolar esses dois projetos de alguma forma. E é para isso que existem ambientes virtuais. Eu vou criar um ambiente para o projeto A e eu vou criar um ambiente para o projeto B com as suas dependências completamente separadas. Ou seja, o Pandas, né, a dependência Pandas de um projeto pode estar sem problema nenhum numa versão diferente da dependência Pandas do outro projeto. Existem inúmeras ferramentas para lidar com ambientes virtuais em Python e nesse vídeo eu vou mostrar apenas algumas. Eu vou mostrar aquelas que eu já utilizei, obviamente, tá? Mas isso não significa que não existam outras. É um assunto que está em franca expansão e se você pesquisar aí na internet você vai ver que existem outras ferramentas além daquelas que eu expus aqui. Tá? Para facilitar a vida de quem está vendo, eu vou deixar na descrição as timestamps, os tempos, onde eu começo a falar de cada uma dessas ferramentas para o caso de você ter interesse em uma em específico, tá? Então você não precisa ver o vídeo todo, por exemplo, caso você queira ver como é que se usa a ferramenta Conda, por exemplo. Você pode ir direto no tempo lá onde eu falo do Conda, onde eu falo do pipenv, onde eu falo do venv, enfim. Eu vou falar de algumas ferramentas aqui e se você quiser, você pula direto para o tempo onde eu estou falando da ferramenta que você tem interesse. Caso você nunca tenha ouvido falar de ambientes virtuais, eu recomendo que você veja o vídeo todo, tá?
para você ir se familiarizando e também dê uma olhada no artigo lá no site Ciência Programada, onde eu deixo todos os links das documentações dessas ferramentas, onde eu faço alguns aprofundamentos em alguns casos de algumas ferramentas, tá? Então, recomendo bastante que você também clique no link aí do site e dê uma olhada lá no artigo e salve esse artigo para referência futura. Quando você for criar o seu próprio ambiente, caso você prefira, ao invés de ver o vídeo, você pode ir lá ler o artigo, onde está basicamente tudo que eu estou mostrando aqui, está lá no site também, e às vezes até com mais detalhes, ok? Só antes de começar a falar de cada ferramenta, eu vou criar aqui uma pasta para cada projeto, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta projetos, e dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta para o projeto A e outra pasta para o projeto B. Se eu listar aqui a pasta projetos, eu vou ter lá projeto A e projeto B. A primeira ferramenta que a gente vai falar vai ser o Venv. Então eu estou aqui na página da documentação dessa biblioteca. Repara que essa biblioteca ela vem, teoricamente, por padrão numa instalação Python, tá? Por que eu estou falando teoricamente? Porque a gente vai ver que nem sempre as distribuições Linux acabam colocando todas as bibliotecas padrão do Python em suas instalações. Eu não sei exatamente o porquê, tá? Mas aqui, de acordo com a documentação, você não precisaria instalar nada, era simplesmente você passar o comando aqui para utilizar esse módulo e já vai ter a criação do seu ambiente virtual. A gente vai tentar fazer isso e vai ver que vai dar um erro, tá? Então vamos lá para o nosso terminal. Vamos para a pasta de um dos nossos projetos. A gente pode, só para ficar claro, a gente pode entender o funcionamento do Venv mais ou menos da seguinte forma. A gente vai melhorar essa compreensão à medida que eu for explicando, mas você pode imaginar mais ou menos o seguinte. O Venv vai criar uma pasta dentro da pasta do seu projeto e vai fazer com que toda vez que você queira instalar uma dependência desse seu projeto, ele instale usando o caminho dessa pasta, ao invés de usar o caminho da pasta de sistema. Tá? A gente pode pensar mais ou menos dessa maneira, a gente vai melhorar essa compreensão à medida que a gente for avançando aqui. Então, vamos lá. CD projetos, vamos aqui para o projeto A. E se a gente for seguir a própria documentação, bastaria a gente fazer Python 3, -m, venv, certo? O que significa esse comando? Python 3 é autoexplicativo, -m é para usar um módulo, venv, e daí eu passaria o nome dessa pasta, onde ficariam os arquivos do meu ambiente virtual. Essa pasta, teoricamente, pode ter qualquer nome, mas geralmente a gente usa o nome env ou .env, né? Para quem está acostumado com Linux, o ponto na frente é para deixar essa pasta oculta. Muita gente gosta disso para não ficar uma pasta mais ali, tendo em vista que é uma pasta que não é do projeto em si, né? É só um ambiente virtual. Tem gente que gosta também de venv, .venv, tá? Mas teoricamente pode ter qualquer nome. Eu costumo utilizar .env, então vai ser o que eu vou utilizar aqui. Teoricamente, esse comando aqui deveria funcionar, mas você vai ver que vai dar um erro. O erro é bastante autoexplicativo, né? Ele está dizendo que o ambiente virtual não foi criado com sucesso, e daí ele diz, né, que em sistemas derivados de Debian e Ubuntu você precisa instalar o Python 3-venv. Tá? Então, mesmo a documentação dizendo que esse módulo costuma vir como padrão numa instalação, no caso de sistemas Debian e Ubuntu, por algum motivo não vem, não tem problema nenhum, a gente segue aí a própria instrução que deu na mensagem de erro, então sudo apt install python 3-venv, vai pedir a minha senha de administrador, quero instalar, e pronto, a instalação acabou, e agora teoricamente eu rodando novamente aquele comando, não deu mensagem de erro nenhuma, então provavelmente funcionou direitinho, certo? Então se eu mandar listar aqui, eu tenho que mandar listar incluindo os ocultos, afinal de contas eu criei como sendo uma pasta oculta, e está ali o .env. Vamos dar uma olhada nessa pasta .env que a gente criou, vamos dar uma olhada na estrutura dela. Se eu fizer aqui tree, caso você não conheça esse comando tree, caso ele não esteja instalado na sua distribuição, não tem problema, é só você
instalar, basicamente, muito parecido com o que a gente fez para instalar ali o Venv, tá? Você faz sudo apt install tree e daí você vai poder usar esse comando. Ele é muito útil para você ver na forma de uma árvore de diretórios e arquivos dentro de uma determinada pasta, tá? Então, tree.env, e eu vou mostrar aqui só 3 níveis, é o suficiente para mostrar para vocês a estrutura dessa pasta. Então eu tenho aí 8 diretórios, uma estrutura que até lembra um pouco da estrutura lá da pasta USR que a gente viu no início do vídeo, certo? Eu tenho diretório bin, eu tenho diretório lib, e vamos prestar atenção aqui em algumas coisas que apareceram. Nesse diretório bin eu tenho aqui o que? Arquivos executáveis, são arquivos que vão ajudar a gente a interagir com esse ambiente virtual que a gente criou. Repara no nome aqui desses scripts, o nome é Activate, ou seja, vão ser esses scripts que a gente vai utilizar para ativar efetivamente o nosso ambiente virtual, tá? A gente tem aqui, ó, pip, ou seja, a gente, a partir do momento que esse ambiente estiver ativo, quando a gente der o comando pip, que é para instalar algum pacote Python, o pip que vai ser instalado vai ser esse, e não o do sistema. E repara que eu tenho aqui uma pasta lib, né, que tem uma pasta 3.8 aqui dentro e que tem site packages. Ou seja, quando eu usar o pip para instalar, não vai ser em alguma daquelas pastas que a gente tinha visto lá dentro do interpretador do sistema. Esse pip vai instalar dentro dessa pasta site packages aqui dentro do meu ambiente virtual. Então, eu vou estar separando as dependências desse projeto das dependências do meu sistema e de qualquer outro projeto que eu venha a criar, porque eu posso criar um ambiente virtual para dentro de cada pasta de projeto que eu tenho, tá? Essa que é a beleza do ambiente virtual. A única coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, repara que nesses links simbólicos aqui, ó, Python e Python 3, eu ainda estou utilizando o interpretador Python do sistema, tá? O Venv, ele vai utilizar o interpretador Python que está ativo no momento da criação do ambiente virtual, ok? Agora, isso não significa que as dependências serão instaladas no mesmo lugar das dependências desse interpretador Python. Não é isso, tá? Ele vai utilizar o interpretador Python do sistema, mas, como eu acabei de explicar, as dependências vão ficar separadas das dependências do sistema. Você vai ter todas as dependências desse projeto dentro dessa pasta .env que eu criei aqui dentro desse projeto. São duas coisas diferentes, o interpretador e o local das dependências, ok? Agora que a gente viu a estrutura dessa pasta, vamos efetivamente ativar o nosso ambiente virtual. Como que eu faço para ativar? Basta eu usar source, a pasta do meu ambiente virtual, que aqui no nosso caso é .env, /bin /activates, porque eu acabei de mostrar para vocês que tem ali os scripts de ativação, né, desse ambiente virtual dentro dessa pasta bin. Quando eu fizer isso, repara aqui que apareceu antes do meu prompt .env, ou seja, o terminal está me dando uma indicação visual de que agora eu estou dentro de um ambiente virtual. Lembra lá daquele comando itpython? Então, se eu der agora o comando itpython, repara que agora o caminho do interpretador está sendo me dado como sendo dentro do meu projeto A, dentro da minha pasta do ambiente virtual que eu criei, tá? Se eu for desativar o meu ambiente virtual, que para desativar é bastante simples, é simplesmente usar o comando deactivate. Se eu agora repetir o comando itpython, a gente vai se lembrar que nem ao menos funcionava esse comando, né? Pelos motivos que eu expliquei lá no início do vídeo. Então, se eu der o itpython aqui, o retorno é nulo, tá? Ou seja, eu realmente estava utilizando um caminho diferente quando o ambiente virtual estava ativado. Beleza? Aproveitando o nosso ambiente virtual desativado, vamos dar uma olhada na variável de ambiente path. Tá? Vamos dar aqui um echo path. Para quem não está muito acostumado com Linux, você pode pensar o path como sendo uma variável de ambiente que diz para o shell onde ele deve procurar por comandos de arquivos executáveis. Tá? Então, toda vez que eu passo o nome de um programa, como é que ele sabe onde está esse programa? Ele vai olhar nessa variável e vai procurar dentro de cada uma das pastas que está aparecendo aí. Se ele encontrar esse comando em alguma dessas pastas, ele vai rodar esse programa, senão ele vai dar um erro dizendo que não foi encontrado. Então, esses caminhos aí são os caminhos que o meu sistema está olhando com
o ambiente virtual desativado. Vamos ativar agora o ambiente virtual novamente e vamos novamente dar uma olhada nessa variável de ambiente. Repara que agora o primeiro que apareceu aqui é justamente a pasta bin dentro do meu ambiente virtual, ou seja, quando o ambiente virtual está ativado, ele altera essa variável de ambiente, dizendo para o sistema primeiro procurar nessa pasta de ambiente e depois procurar nas outras que estão fora desse ambiente. Tá? Por isso que quando eu dou o with Python funciona, porque ele está primeiro procurando dentro dessa pasta bin do meu ambiente virtual para só depois, caso ele não encontre, ele olhar nas outras pastas que já estavam na variável de ambiente com o ambiente virtual desativado. Ok? Bom, vamos resolver o cenário que eu tinha criado lá no início do vídeo, tá? Só lembrando, o cenário que eu criei foi ter dois projetos, os dois projetos dependerem da biblioteca Pandas, sendo que um projeto depende da biblioteca Pandas na versão 0.25.3 e o outro projeto eu posso usar a versão mais recente disponível, tá? Então eu estou aqui no meu projeto A e eu vou simplesmente instalar então o Pandas. Como eu quero uma versão específica, basta eu passar essa versão específica usando dois sinais de igual 0.25.3, que é a versão que eu quero. Vou dar Enter e vou esperar o processo de instalação. Como que eu posso verificar quais foram os pacotes que foram instalados, certo? Aí na tela deu para perceber que, além do Pandas em si, ele instalou algumas outras coisas que são dependências do próprio projeto Panda, tá? Se eu usar o comando pip list, ele vai listar para mim todos os pacotes que estão instalados no meu ambiente virtual no momento, tá? Então, tá aqui, ó, o Pandas 0.25.3 e todas as outras coisas que ele acabou precisando instalar para que o Pandas funcione. O que eu vou fazer agora? Eu vou desativar esse ambiente, eu vou para a pasta do projeto B e aí eu vou repetir todo o procedimento que eu fiz no projeto A. Eu vou criar um ambiente virtual, também dentro de uma pasta .env, dentro do meu projeto B, tá? Então repara que não deu mensagem nenhuma, então sinal que funcionou. Se eu mandar listar aqui incluindo os arquivos e pastas ocultos, está aí a pasta .env. Eu vou ativar esse ambiente. Então agora eu estou com o meu ambiente ativado. Se eu usar o comando with Python, eu vou ver que realmente está o caminho dentro do meu projeto B, tá? Eu não falei no projeto A, mas eu também posso fazer with pip, né, para mostrar que quando eu usar o comando pip, ele efetivamente vai usar o pip desse ambiente virtual e, portanto, instalar dentro desse ambiente virtual. Às vezes é legal você dar uma conferida nisso, tá? Para se certificar que realmente os pacotes que o instalador de pacotes é o instalador de pacotes do ambiente. E, como eu quero instalar o Pandas na sua versão mais recente, eu vou dar pip install pandas sem especificar a versão. Ele simplesmente vai pegar a versão mais recente disponível no repositório. Então, repara aqui, ó, que nas mensagens que ele apresenta aí na tela, já está pandas 1.1.0, tá? E se eu der pip list, está aqui, ó, pandas 1.1.0. Então agora eu tenho dois ambientes, os dois ambientes com o pacote pandas, mas com versões distintas, que é exatamente o que eu queria. Obviamente que isso aqui que eu estou mostrando é apenas um exemplo, tá? Em um projeto real, você muito provavelmente vai ter muitas mais dependências. E seria muito interessante se você pudesse passar de uma forma simples todas as dependências do seu projeto para que uma outra pessoa, ou que para você mesmo, em uma outra máquina, possa recriar esse ambiente de uma forma rápida, tá? De preferência com um único comando. E existe essa maneira, tá? Você pode pegar todas as dependências do seu projeto, extrair para um arquivo e ser capaz de recriar esse ambiente a partir desse arquivo, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar esse arquivo. Eu mostrei para você o comando pip list, tá? Existe também o comando pip freeze. Se você olhar, ele tem uma estrutura similar ao pip list, tá? Só que qual é a diferença? Esse pip freeze,
eu posso pegar esse output que apareceu aí na minha tela e jogar para um arquivo. Como que eu faço isso? Eu uso o sinal de maior, né? Sendo que o sinal de maior em Linux significa que é para você pegar o output e passar para alguma coisa, e essa alguma coisa vai ser um arquivo. E, por convenção, esse arquivo tem o nome de requirements.txt. Se eu olhar o conteúdo desse arquivo, está lá exatamente o output do comando pipfreeze, tá? E o que eu posso fazer com esse arquivo? Eu posso recriar um ambiente a partir desse arquivo. Então, imagina que eu tenha um projeto com várias dependências, além do Pandas, várias outras, sei lá, Matplotlib, SciPy, enfim, várias outras bibliotecas Python interessantes e que a gente vai ver aqui nesse canal. Eu posso pegar um ambiente do zero e, com um único comando, criar um ambiente com todas as dependências desse projeto, tá? Vamos ver como é que funciona isso. A primeira coisa que eu vou fazer é desativar esse ambiente aqui e remover o ambiente dessa pasta. Então, eu vou recriar o ambiente desse projeto do zero. Como é que eu posso deletar um ambiente virtual? Usando o Venv. Como ele é uma pasta, né? Como ele é estruturado em cima de uma pasta, se eu sumir com essa pasta, o ambiente vai deixar de existir também, tá? Então, ó, se eu listar agora o conteúdo da pasta do projeto B, tá lá o requirements e tá a pasta .env. Eu vou remover a pasta .env, tá? Se eu listar agora, ela não existe mais. Se eu tentar, portanto, ativar o ambiente virtual, vai dar erro porque não existe mais um ambiente virtual. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recriar o ambiente, como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Só que agora, eu não vou lá e dar o pip install pandas e o pip install qualquer outra dependência. Eu tenho esse arquivo requirements e vou recriar o meu ambiente usando esse arquivo requirements. Para isso, eu vou ativar o ambiente e dar um pip install -r e o nome do arquivo. Então, repara que ele pegou todo o conteúdo daquele arquivo e recriou o ambiente, tá? Se eu vier aqui agora e dar um pip list, tá aí todos os pacotes que estão no ambiente virtual nesse momento. Eu poderia fazer isso em uma outra pasta. Eu poderia ter, por exemplo, cópia projeto B, copiar esse requirements para lá e criar o ambiente e rodar esse comando para gerar um ambiente em cima desse arquivo requirements, tá? Enfim, é uma maneira fácil de você compartilhar as informações do seu ambiente. Se você entrar, por exemplo, no GitHub, tá, você vai ver que vários projetos têm lá o arquivo requirements.txt. Por quê? Porque se você quiser contribuir com aquele projeto, você vai ter que criar o ambiente com as dependências adequadas para você poder testar aquele projeto, contribuir com novas features para aquele projeto. Então é bastante comum as pessoas colocarem lá o arquivo requirements.txt nos projetos que são manejados, né, com o Venv. Existem, obviamente, outros gerenciadores de ambientes virtuais que têm uma filosofia similar, né, mas que utilizam outros padrões de nomenclatura de arquivos de dependência, e também os arquivos de dependência acabam tendo uma outra estrutura, tá? Mas aqui nessa parte do vídeo a gente está falando do Venv, e o Venv funciona dessa maneira. Bom, com isso eu mostrei o básico do Venv, certo? Eu mostrei como cria um ambiente virtual, eu mostrei como que você faz uma instalação de uma dependência numa versão específica, como que você pega as informações das dependências e passa para um arquivo para você poder recriar esse ambiente virtual em uma outra situação. Existem, obviamente, algumas outras considerações, mas isso é o que eu considero o básico que você precisa saber a respeito do Venv, tá? Agora a gente vai falar de um outro gerenciador de ambientes virtuais. Com o crescente interesse nos assuntos de Data Science e Machine Learning, muitos acabam começando na programação com a distribuição Anaconda, tá? O que é a distribuição Anaconda? Ela é uma distribuição das linguagens R e Python que visa ser uma forma fácil de você gerenciar projetos nessas duas linguagens na área de Data Science, tá? De ciência de dados. E essa distribuição ela vem com um gerenciador
tanto de pacotes, tanto de ambientes virtuais, que é o Conda. Então, muitas pessoas acabam tendo um primeiro contato com o conceito de ambientes virtuais através do gerenciador Conda que vem na distribuição Anaconda. E é sobre o Conda que a gente vai falar nessa parte do vídeo. Aqui nesse vídeo eu não vou abordar a instalação do projeto Anaconda nem nada do tipo. Eu já fiz um artigo lá no site Ciência Programada que é exatamente sobre a instalação do Anaconda e muito provavelmente no momento que eu estou fazendo esse vídeo já vai ter um vídeo no canal sobre também a instalação do Anaconda. Então, além do artigo, você também vai ter o vídeo mostrando como que faz a instalação do Anaconda. Aqui no meu ambiente virtual, portanto, já está instalado o Anaconda e eu simplesmente vou mostrar as funcionalidades do gerenciador Conda. E a primeira coisa, antes de sair mostrando os comandos e mostrando como que o Conda funciona, é deixar bastante claro que Conda e pip são coisas distintas. Tá? Por que eu estou falando isso? Como muitas pessoas acabam começando pelo Anaconda, elas começam, portanto, instalando pacotes com o Conda. Então, ao invés de dar pip install e o nome do pacote, ela dá conda install e o nome do pacote. E como o repositório Conda, boa parte das vezes, funciona de forma similar ao repositório pip, aos olhos de uma pessoa iniciante, a pessoa acaba achando que o pip e o conda são equivalentes. E na verdade não são. E, inclusive, eu vou deixar linkado aqui esse artigo que é do próprio projeto Anaconda, que é Understanding Conda and Pip, né, que é justamente para você entender o que é o conda e o que é o pip. Tá? E logo no início do artigo, ele começa falando exatamente isso que eu acabei de falar. Muitos consideram como sendo praticamente idênticos. Eles realmente têm algumas funcionalidades que se sobrepõem, mas eles são desenhados e usados para diferentes propósitos, e daí tem todo o artigo aqui explicando a diferença entre essas duas ferramentas. Tá? Então, elas não são exatamente a mesma coisa, elas têm as suas diferenças e é importante que você tenha isso em mente. Aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou abordar isso, mas recomendo que você leia esse artigo do projeto Anaconda com relação a isso. Também é importante destacar que a forma de gerenciamento de ambientes virtuais do Venv, né, que a gente viu na primeira parte do vídeo, para o Conda e também para as outras ferramentas que a gente ainda vai ver mais adiante no vídeo, são distintas, tá? Afinal de contas, cada ferramenta tem a sua estrutura, tem a sua forma de fazer esse gerenciamento. Então, algumas pessoas também imaginam o Conda como sendo a junção, né, do Venv, que é uma ferramenta de ambiente virtual, com o pip, que é um instalador de pacotes. E, ok, você pode fazer essa analogia, mas você tem que entender que a estrutura do gerenciamento é bem diferente. Tá? Por exemplo, lá no Venv eu mostrei para vocês a estrutura da pasta, mostrei que o interpretador Python que vai ter no seu ambiente virtual é a mesma versão do interpretador Python que está ativo no momento da criação do ambiente virtual. Não é assim que funciona no Conda. O Conda ele também é um gerenciador de versões do Python que a gente vai ver. Então, tenha em mente que essas analogias têm as suas limitações. Tá? E à medida que você vai entendendo mais sobre a ferramenta, você começa a se afastar um pouco delas para você efetivamente entender como elas funcionam, ao invés de ficar fazendo analogias que podem criar conceitos errados na sua cabeça e te dificultar um pouco em projetos um pouco mais complexos, tá bom? E já para deixar bastante claro uma diferença entre a forma de gerenciar ambiente virtual do Conda com o Venv, é que o Venv a gente viu que é uma pasta dentro da pasta do seu projeto e, por padrão, o Conda cria as pastas de ambiente virtual na pasta de instalação da Anaconda. Por padrão, se você quiser, você pode mudar isso. Mas, novamente, eu recomendo que você leia a documentação. Lá no artigo no site eu vou deixar todos os links e um dos links é a documentação do Conda a respeito da pasta onde são localizados os ambientes virtuais, e ele recomenda que não se coloque na pasta do projeto e dá todas as justificativas para você lá nesse artigo. Tá? Então eu vou deixar linkado lá no site do Ciência Programada e eu recomendo que você leia para você entender essa diferença e quais são as consequências disso. Tendo, portanto, feito todas essas ressalvas e todas essas explicações, vamos então para o terminal. Repara aqui que já apareceu um base
tá? O que é esse Base? Quando você instala o Anaconda, ele já cria um ambiente que ele chama de Base com a instalação base do Anaconda, com um Python e com todos os pacotes que vêm por padrão no Anaconda. A gente pode utilizar aqui o comando itPython para ver qual interpretador Python que está sendo utilizado agora pelo sistema. E você vai ver que é justamente o interpretador Python que está na pasta de instalação do meu Anaconda, lá em opt/anaconda/bin/python. Tá? E eu posso dar uma olhada também em todos os pacotes que tem nessa instalação base. Conda list. Repara que é uma lista imensa, certo? De pacotes. O Anaconda, um dos objetivos da distribuição Anaconda é justamente vir com vários pacotes já por padrão para deixar um ambiente já próximo de você começar a produzir. Tá? Isso tem suas vantagens, isso tem suas desvantagens. Então ele está mostrando aqui, ó, pacotes no ambiente que está em opt/anaconda. Ok? Vou limpar a tela aqui. Qual vai ser o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo vai ser criar, portanto, um ambiente para o projeto A e para o projeto B. Certo? Lá no início do vídeo eu criei um cenário hipotético de 2 projetos que tem como dependência o pacote Pandas, sendo que um na versão em uma versão mais antiga e um na versão mais nova disponível. Como que eu crio um ambiente dentro, usando o Conda? Eu dou Conda create -name e aí o nome do ambiente, env projeto A. E repara que eu estou dando esse comando para criar um ambiente na minha home, certo? Eu não entrei na pasta do projeto. Lembra que eu tinha criado a pasta do projeto em projetos/projeto A ou projetos/projeto B. Eu estou na minha home aqui. Como eu já falei lá no início, o Conda ele trabalha com uma pasta centralizada de todos esses ambientes. Você pode mudar esse comportamento, mas como eu falei, tem alguns motivos para não fazer isso. Vou deixar o link da explicação lá no site do projeto Anaconda, porque que eles não recomendam que faça isso e quais são as consequências caso você faça. Tá? Então eu vou fazer isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Está confirmando para mim a localização do ambiente, então repara que ele tem uma pasta .conda dentro da minha home, onde tem uma pasta chamada envs, onde ele vai criar, portanto, o meu ambiente para o projeto A. Então eu vou prosseguir. E daí ele me dá as instruções, né, de como que eu posso ativar esse ambiente. Conda activate env projeto A. Repara que o prefixo deixou de ser base para ser env projeto A. Tá? Se eu der agora o comando itPython, e não teve retorno algum, certo? E se eu também der o comando condalist, que é para listar os pacotes, também está aí uma tabela vazia. Eu não tenho nem o interpretador Python e eu também não tenho pacote algum. O ambiente está literalmente vazio. Tá? Essa, então, é uma das diferenças do Conda com relação, por exemplo, ao Venv que a gente viu. O Conda é um gerenciador de ambientes virtuais, de qualquer linguagem, na realidade. Então, ele não pegou por padrão o interpretador Python que eu tinha no sistema, nem nada do tipo. Ele simplesmente criou um ambiente ali e eu vou instalar o que eu quiser ali naquele ambiente. Tá? Essa é uma diferença bastante importante com relação a outros gerenciadores que a gente vai ver nesse vídeo. Como que eu posso instalar uma versão Python aqui? Eu posso dar conda install Python. Repara que, por padrão, ele pegou a versão Python que tinha mais nova no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou prosseguir com a instalação e depois a gente vai falar algumas coisas a respeito disso. Tá? A instalação acabou. Se eu agora usar o comando itPython, ele está me mostrando aí que o interpretador Python que está sendo utilizado no momento é o que está dentro da pasta env projeto A, dentro da pasta de ambientes do Conda. Tá? E se eu der o comando condalist, ele vai listar aí os pacotes que ele precisou instalar para dar suporte à instalação do Python. Esse comportamento é um comportamento distinto do que a gente viu, por exemplo, lá no Venv. O Venv ele pegava o interpretador Python que estava disponível no momento e puxava isso para o ambiente. Só que o Venv é um gerenciador de ambientes virtuais para o Python. O Conda é um gerenciador de ambientes virtuais de uma forma geral, para qualquer linguagem que você queira.
Eu vou mostrar aqui como que a gente deleta esse ambiente, tá? E eu vou criar ele de novo. E eu vou mostrar que a gente pode, inclusive, criar ele com uma versão específica do Python, ok? Então, eu vou desativar esse ambiente, conda deactivate. Repara que ele voltou para o ambiente base. E como que eu removo um ambiente, tá? Conda remove --name. Eu passo o nome do ambiente que eu quero deletar. E eu passo aqui --all para deletar todos os pacotes que tem dentro desse ambiente. Ele vai confirmar para mim a localização do ambiente, ele vai confirmar para mim que vai deletar todos esses pacotes. Eu vou mandar prosseguir. E pronto, o ambiente foi para o espaço. Como que eu posso listar todos os ambientes que eu tenho no momento? Conda info --envs. E basicamente eu só tenho um ambiente conda no momento, que é o base, e esse asterisco aqui significa que ele está ativo no momento, tá? Então, eu vou criar novamente aquele ambiente virtual, tá? Que a gente acabou de apagar. Conda create --name env projeto A. E se eu fizer o comando dessa forma aqui, a gente já viu que vai criar um ambiente vazio, sem Python, sem pacote, sem nada, certo? No momento da criação, eu posso especificar algumas coisas que eu já quero que tenha nesse ambiente. E aqui eu vou mostrar o seguinte, ó, eu vou querer para esse ambiente que ele instale a versão do Python 3.7. A gente viu que a mais recente, no momento que eu estou gravando, é 3.8.5, certo? Mas, por algum motivo, eu quero que tenha a versão 3.7. E eu também vou aproveitar que eu quero, nesse ambiente aqui, o pandas 0.25.3, ok? Então, ele já vai criar um ambiente para mim com essa versão Python e com essa versão do pacote pandas, tá bom? Vamos ver todas as informações que ele mostrou aqui para mim. Ele confirma o local onde vai ficar o ambiente. Ele confirma as especificações que eu passei, tá? Então, ele mostra aqui para mim o que vai ser baixado. E daí ele mostra também todos os novos pacotes que vão ser baixados e instalados. Ele pede para eu confirmar. Sim. E aí vai tomar um certo tempo. E pronto, eu tenho aí o meu ambiente criado. Vamos ativar esse ambiente. Está aqui ativado. Se eu der with Python, ele vai mostrar aí para mim que o interpretador Python é o que está dentro da pasta do ambiente virtual que eu acabei de criar. E se eu entrar nesse interpretador, está aqui, ó, Python 3.7.7. Repara que eu especifiquei apenas até o segundo número, certo? Então ele foi e pegou a microversão mais recente que tinha respeitando o segundo número da versão, tá? Se eu tivesse posto 3.7.2, por exemplo, ele teria pego 3.7.2. Como eu botei só 3.7, ele foi procurar a microversão mais recente que tinha do 3.7, tá? Vamos sair aqui do interpretador e conda list. Eu tenho aqui, ó, pandas 0.25.3, tá? Apareceu vários outros pacotes, por quê? Porque o próprio pandas e o próprio Python vão ter alguns pacotes que precisam estar instalados para que eles funcionem, né? Então são as dependências das dependências, por assim dizer. Vamos fazer o mesmo procedimento lá para o projeto B, certo? Então, conda deactivate aqui para desativar esse ambiente. Vamos aproveitar aquele comando que eu tinha usado lá, projeto B. Eu não vou especificar a versão do Python para que ele instale a que tiver mais recente. Eu também não vou especificar a versão do pandas para que ele instale a versão mais recente. Ok, ambiente criado. Vamos ativar esse ambiente. Ambiente ativado. With Python. Está lá o interpretador dentro da pasta desse ambiente que eu criei. Se eu entrar nesse interpretador Python, está aqui a versão 3.8.5. Se eu der um conda list, está aqui pandas 1.1.0, que é a versão mais recente no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente pode usar aqui o conda info --envs e ele vai mostrar para mim os três ambientes que eu tenho. O base, né, criado durante a instalação,
o env projeto A, o env projeto B, e no momento está ativo o env projeto B, por isso esse asterisco aqui. Assim como lá no Venv você tinha a possibilidade de exportar as configurações do seu ambiente virtual para um arquivo e a partir desse arquivo criar novamente o ambiente virtual, isso também pode ser feito aqui no Conda, tá? Como? Eu posso usar o comando conda env export e daí eu vou passar aqui o nome do arquivo. Assim como lá no Venv tinha a convenção de que esse arquivo tinha o nome de requirements.txt, a galera que trabalha com Conda tem como convenção nomear esse arquivo environments.imw, tá? IMW é um arquivo YAML, que tem uma estrutura bem diferente do arquivo lá do requirements, tá? A gente vai ver isso aqui. Beleza, o arquivo foi criado, tá? Se eu olhar aqui, ele foi criado aqui na pasta onde eu tô, que no caso é a minha ROM, então environment. Vamos dar uma olhada na estrutura desse arquivo. Repara que é uma estrutura bem distinta lá do requirements.txt, certo? Tá o nome do ambiente aqui, tá? O Conda trabalha com o que ele chama de canais. Eu não vou entrar muito no mérito aqui do que significa isso, tá? Vai muito além do escopo desse vídeo aqui. À medida que você trabalhar mais com Conda, você vai acabar se familiarizando um pouco com isso, mas geralmente você também não precisa se preocupar muito com isso. E daí ele mostra aqui todas as dependências e as versões dessas dependências que foram utilizadas na criação desse ambiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou desativar esse ambiente que eu estou agora, eu vou deletar esse ambiente e agora vamos recriar esse ambiente usando aquele arquivo environments.yml que a gente criou. Como que a gente faz isso? Com da env create -f environments.ymw. Repara que ele foi e criou novamente o projeto, certo? Com o nome, o nome do ambiente já faz parte do arquivo, tá? Por isso que eu não precisei nomear novamente. E eu posso ativar esse projeto e tenho aí o meu projeto não, desculpa, né? O meu ambiente, eu tenho novamente o meu ambiente, ok? Então, eu espero que tenha ficado aí mais ou menos claro como é que é a dinâmica de trabalhar com ambientes virtuais com o Conda, tá? Lembrando, a estrutura dos ambientes virtuais com o Conda é diferente da estrutura dos ambientes virtuais com o Venv, que a gente já viu, da mesma forma que é diferente das outras abordagens, das outras ferramentas que a gente ainda vai ver nesse vídeo, tá? O gerenciamento de pacotes feito pelo Conda também é diferente da maneira como é feito o gerenciamento de pacotes pelo pip, mas eu espero que você tenha entendido aí a dinâmica de funcionamento. Uma grande vantagem do Conda é que você também, além de fazer gerenciamento das dependências, você também pode fazer um gerenciamento das versões Python, tá? Da mesma maneira que muitas das vezes em alguns projetos você tem algumas consequências que podem ser indesejáveis ao você atualizar dependências, você também pode ter algumas consequências indesejáveis de você atualizar a versão Python do seu projeto, às vezes, tá? Então, às vezes é interessante você também ter o controle da versão Python. No início do vídeo, eu mostrei para vocês que o sistema operacional, no caso que eu estou utilizando aqui, o Linux Mint, ele já vem com uma versão do Python, certo? E eu também disse que isso é bastante comum em distribuições Linux e no macOS. No entanto, nunca é recomendável que a gente utilize a versão Python do sistema, tá? Que a gente faça instalações de pacotes em cima da versão do Python do sistema, que a gente atualize a versão do Python do sistema. Por quê? Porque ferramentas do sistema que dependam dessa instalação podem quebrar, porque muitas das vezes essa atualização pode fazer com que alguma funcionalidade que funcionava de um jeito passe a funcionar de outro e essa sua ferramenta do sistema deixa de funcionar por conta disso, tá? A gente viu no trecho anterior do vídeo que o Conda faz um gerenciamento de versões Python, mas ele não é a única ferramenta que faz isso e a gente agora vai ver uma outra ferramenta que é o PyEnv, tá? Que tem justamente o objetivo de fazer gerenciamento de diferentes versões de Python em um mesmo sistema. Então eu estou aqui no site do projeto no GitHub e sinceramente é um dos sites de projeto, é um dos repositórios de projeto mais didáticos que eu já tive contato.
ele mostra aqui claramente o que o PyEnv propõe a se fazer, o que o PyEnv não se propõe a fazer, né? O que ele não é. E ele mostra aqui como que funciona, ele explica, por exemplo, algumas coisas que eu até já mostrei aqui no vídeo, né? Que é a questão do path, por exemplo, do sistema. Eu recomendo fortemente a leitura porque você com certeza vai aprender bastante simplesmente lendo as instruções que tem aqui nesse repositório. Aqui você também pode achar as informações sobre instalação, tá? Então ele tem aqui instalação, por exemplo, no macOS, e ele tem aqui um outro repositório que é um instalador automático, tá? E aí vai ser esse que a gente vai utilizar aqui. Então, de acordo aqui com as instruções, você tem alguns pré-requisitos que são necessários para a instalação funcionar. Então, vamos clicar aqui nesse link, e daí ele mostra aqui para vários sistemas operacionais quais são os pré-requisitos para que você possa utilizar esse instalador. No caso aqui, eu estou usando o Linux Mint, que é um derivado da distribuição Ubuntu. Então, eu preciso desses pré-requisitos aqui. Eu vou simplesmente copiar, vou lá no meu terminal, vou aguardar o final da instalação. Enquanto eu aguardo o final da instalação, vamos ver aqui o que eu tenho que fazer depois. Então, depois que eu instalar os pré-requisitos, eu tenho que rodar esse comando aqui. Tá? Então, já vou copiar ele aqui. Ele está dizendo que esse comando é equivalente a esse comando mais longo aqui, então vamos ver se esse comando mais curto funciona. A instalação ainda está continuando aqui. Se demorar muito, eu vou cortar esse trecho do vídeo para a gente já ir direto para a parte final. Bom, finalmente acabou a instalação dos pré-requisitos aqui no meu sistema. Tá? Vou limpar aqui a tela. Repara que o meu ambiente base do Conda está ativo aqui, tá? Porque eu estava gravando a parte referente ao Conda desse vídeo antes de ir para o PyEnv. Só para não ter nenhum problema, eu vou desativar isso aqui, tá? Conda Deactivate. Então agora eu estou sem nenhum ambiente ativo, tá? Se eu der aqui o itPython, não vai funcionar, né? Pelos motivos que eu já expliquei lá no início do vídeo. Se eu der o itPython 3, eu estou efetivamente no Python do sistema, tá? Agora eu vou colar aquele segundo comando que tinha lá nas instruções. Vamos aguardar aí a instalação. E é muito importante você prestar atenção nas informações que aparecem para você, tá? Então repara aqui que ele está dizendo para você adicionar no arquivo bashrc essas informações aqui. Então, isso aqui são comentários, tá? Essas linhas aqui que aparecem com um hashtag, mas eu vou copiar incluindo elas. Copia e vamos editar o arquivo bashrc. Eu vou usar aqui o VI, mas você pode utilizar qualquer editor de sua preferência. Vamos lá para o final do arquivo. Vamos entrar no modo de inserir texto e eu vou copiar aquela informação aqui. Eu só vou mudar esse comentário para algo que faça mais sentido. PyEnv, só para eu saber que essas linhas que vêm aqui são referentes ao PyEnv, tá? Então eu vou sair, vou salvar. Seguindo lá as instruções, ele está dizendo que eu preciso reiniciar o shell para que as alterações tenham efeito. Então vamos copiar esse comando. Beleza, ele realmente reiniciou o shell, até porque ele foi e reativou, né, o meu ambiente aqui do base do Conda. Eu vou desativar esse ambiente. E para ver se está realmente tudo funcionando, vamos passar aqui o comando pyenv. Se a instalação funcionou, e funcionou, a gente vê aqui todos os comandos disponíveis. Qual é o objetivo do pyenv? O objetivo do pyenv é que eu possa ter diferentes versões de Python no meu sistema operacional, certo? De forma que eu não corro o risco de fazer instalações de pacotes em cima do Python do sistema, nem atualizar a versão de Python do meu sistema. Tá? Então, eu primeiro preciso ver quais são as diferentes versões de Python que eu tenho disponíveis. Para isso, eu vou usar o comando pyenv install -l. Repara que é uma lista imensa aqui de versões Python disponíveis. Tá? Desde lá das versões 2 até a versão 3, você tem versões de desenvolvimento aqui. Então, se você quiser dar uma olhada nas
novas funções disponíveis, por exemplo, no Python 3.9, você vem aqui e pode dar uma olhada. Se quiser dar uma olhada de como está o desenvolvimento do 3.10, está aqui. E repara que você pode, inclusive, instalar via o PyEnv versões do Anaconda, do Miniconda, né? Enfim, são várias possibilidades aqui. Como o meu Linux Mint aqui, ele tem a versão do Python 3.8.2, como a versão que veio da instalação, eu vou instalar a versão mais recente do Python através do PyEnv. Como que eu faço isso? PyEnv install 3.8.5. Então, repara que ele vai baixar a versão do Python lá do site do projeto do Python e vai proceder com a instalação. Então, agora a instalação terminou. Então, ele está dizendo aqui, ó, instalou o Python 3.8.5 nessa localização aqui, tá? Se eu der o comando pyenv versions, eu posso ver todas as versões que tem instaladas aí com o pyenv, tá? Eu posso definir uma versão como uma versão global, ou seja, a versão que vai ser a versão que vai estar ativada por padrão no meu sistema, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui pyenv global 3.8.5, tá? Não teve alteração nenhuma. Geralmente você precisa reiniciar o shell para que isso tenha efeito, tá? Então eu vou fechar. Eu vou abrir aqui meu terminal. E se eu der aqui agora which Python, ele vai me mostrar o caminho do interpretador Python do PyEnv, e para eu me certificar qual é a versão desse interpretador, Python-V, está aí a 3.8.5. Então a gente viu que o PyEnv serve para você poder instalar várias versões do interpretador Python, e você pode combinar agora essa funcionalidade com o Venv, por exemplo, que cria um ambiente com a versão do Python que está ativa no momento, para você ter então ambientes com diferentes versões do Python, certo? Então você pode juntar essas duas ferramentas. Por último, mas não menos importante, a gente tem o pipenv, tá? Que é um projeto que, se a gente for ver aqui no site do repositório deles, é um tanto quanto ambicioso, tá? Porque ele busca resolver aí vários problemas, tá? De acordo com o repositório. Então, repara aqui na primeira linha que ele se propõe a ser um gerenciador de pacotes e de ambientes virtuais ao mesmo tempo. Ele também cita aqui que o gerenciamento de projetos usando o arquivo requirements.txt, que é a filosofia lá do Venv, pode ser muito problemático, e realmente pode, tá? Eu recomendo que você leia esse link que está aqui no repositório, para você entender o porquê, tá? E daí ele propõe uma nova filosofia a partir dos arquivos pipfile e pipfile.log, que a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Ele também propõe uma abordagem envolvendo assinaturas criptográficas, né, hashes, para que você tenha uma maior segurança de que o pacote que você está instalando realmente é o pacote que você espera, e também busca apresentar com mais clareza as dependências do seu projeto através de um grafo de dependências. Como ele mesmo cita aqui no repositório, a instalação é bastante simples, tá? Então vamos lá para o nosso terminal, pip install pipenv. Então a instalação foi concluída com sucesso. Vamos limpar aqui a tela. E para ver que a instalação realmente está funcionando, vamos aqui usar o comando pipenv. Se tudo der certo, ele vai mostrar aí todos os comandos disponíveis, tá? Então ele apresenta aí quais são as opções, dá até alguns exemplos, né, de utilização e de comandos. Quando a gente estava falando lá do Conda, tá, a gente viu que por padrão o Conda colocava todos os ambientes virtuais criados em uma única pasta do sistema, e a própria documentação do Conda recomendava que você não mudasse esse padrão. O pipenv, ele também tem esse padrão de colocar todos os ambientes numa única pasta do sistema, mas a documentação deixa bastante claro que você pode mudar isso. Se você quiser, você pode ter a pasta do ambiente virtual dentro da pasta do seu projeto. E a gente vai fazer isso daqui, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente só precisa editar o nosso arquivo bashrc colocando a seguinte linha. Eu vou colocar um comentário aqui, só deixando bastante claro que é do pipenv, tá? E daí a gente coloca aqui export pipenv
underline venv in project igual a 1, tá? Ou seja, é uma variável que eu estou colocando com valor 1, né? Ou seja, estou ligando, entre aspas, essa variável que, como o próprio nome está deixando bastante claro, é para você criar um ambiente virtual na pasta do seu próprio projeto. Vamos salvar. A gente precisa fechar e abrir de novo o terminal para que isso tenha efeito. Então, ok, já estou aqui com o terminal reaberto. E agora vamos lá para aquela pasta de projetos que a gente tinha criado, tá? Vamos para a pasta do projeto A, por exemplo. Quando eu estava gravando a parte do vídeo lá sobre o Venv, eu criei aí um ambiente virtual, né, utilizando o Venv dentro dessa pasta .env, tá? Eu vou remover essa pasta, tá? Então, o ambiente virtual que eu tinha criado aí com o Venv foi para o espaço, não tem mais esse ambiente virtual. E vamos ver como é que a gente cria um ambiente virtual usando o pipenv. Para isso, é relativamente simples. Basta eu fazer pipenv install. E vamos ver as informações que vão aparecer aí na tela, tá? Repara o seguinte, ele está criando um ambiente virtual para esse projeto usando o interpretador Python que eu tenho ativo no momento aqui. Tá? Como eu acabei de gravar a parte do vídeo que fala sobre o PyEnv, onde eu mostrei lá que você pode instalar diferentes versões do Python, e eu defini a versão global, né, a versão padrão do meu sistema como sendo a versão 3.8.5, foi essa versão que o pipenv encontrou para criar o meu ambiente virtual. Tá? Então ele veio aqui, criou um ambiente virtual, tá? Tá aqui a localização, como a gente definiu para ficar dentro da pasta do projeto, ele criou dentro da pasta do projeto aqui um .venv. E daí, ó, ele criou aqui um arquivo pipfile e um pipfile.lock, que a gente já vai discutir um pouco mais adiante qual é o papel desses dois arquivos e também diz aqui como que você ativa o ambiente virtual, tá? Então, primeira coisa, vamos aqui listar todos os conteúdos dessa pasta. Então, repara que agora a gente tem o pipfile, pipfile.lock e a pasta .venv, tá? Se a gente for olhar a estrutura dessa pasta .venv, a gente vê que não é muito distinta, né? Na verdade, é bem similar à estrutura da pasta env que a gente tinha visto lá quando a gente estava falando sobre o venv. Agora, vamos dar uma olhada no arquivo pipfile. Repara o seguinte aqui, tá? Eu tenho aqui uma parte que ele diz fonte, né? Ou seja, de onde ele vai pegar os pacotes para fazer a instalação. Ele vai pegar lá do site do PyPy, tá? Eu não entrei nesse mérito até agora, mas vamos dar uma olhada no que é esse site. Repara que é um repositório de pacotes Python, certo? Você, inclusive, pode fazer um projeto seu, tá? Por exemplo, no GitHub, e indexar esse seu projeto aqui no PyPy, tá? Em algum momento eu vou fazer um vídeo a respeito disso aqui no canal, então fica tranquilo e você também pode pesquisar na internet, não é muito difícil de fazer, tá? Eu tenho um projeto que está indexado aqui no PyPy e foi aí bem simples de fazer, tá? Não tem muita complicação não, ok? Então, aqui no pipfile ele está me dizendo que ele vai buscar os pacotes aqui, vai fazer uma verificação segura, né? E repara que tem aqui uma parte de pacotes dev e uma parte de pacotes. Eu vou mostrar o significado disso com exemplos daqui a pouco e está mostrando aqui também que requer uma versão do Python, que é a versão 3.8. Lembrando lá do cenário que eu tinha criado no início do vídeo, né, eu tinha dito que o projeto A é para ter uma versão mais antiga do Pandas, né? Então, como é que eu faço a instalação de um pacote em um ambiente virtual que está sendo gerido pelo pipenv? Ao invés de usar o pip install, o nome do pacote, eu passo a usar o pipenv install, nome do pacote, tá? Então, aqui no caso, vai ser pipenv install pandas 0.25.3. Ele vai fazer a instalação do pandas e aí a gente vai dar uma olhada em como que ficou o arquivo pipfile, tá? Bom, a instalação terminou aqui, tá? E vamos dar uma olhada agora em como que ficou o arquivo pipfile. Vou limpar aqui a tela, cat pipfile. E repara o seguinte aqui, a única alteração foi aqui em pacotes, onde ele está dizendo que
tem o pacote pandas e está com a versão definida, né, 0.25.3, porque foi a versão que eu pedi. Só que se você lembrar lá das outras ferramentas que eu mostrei nesse vídeo, você deve se lembrar que, na verdade, o Pandas instala várias coisas além do próprio Pandas, porque o Pandas tem as suas próprias dependências, certo? Onde que fica essa informação? Vamos dar uma olhada no pipfile.lock. Esse arquivo aqui, ele dá todas as informações das dependências dos pacotes que eu estou utilizando aqui nesse projeto, tá? Então aqui, ó, tá o NumPy e tá todos os hashes criptográficos aqui. Ó, o próprio Pandas, isso daqui também é uma dependência do Pandas, isso daqui também, tá? Então, tá tudo explícito aqui no pipfile.lock. Eu posso ter uma ideia de como essas dependências se interrelacionam entre si com o comando pipenv graph. Tá? Então ele me mostra aqui, ó, para eu ter o Pandas nessa versão 0.25.3, eu preciso ter o NumPy, né? E ele me dá aqui o intervalo, né, necessário. Tem que ser o NumPy pelo menos 1.13.3. E o que eu tenho instalado no momento é 1.19.1. Tá? E ele faz isso para cada dependência. Ok? Lembra que ficou faltando aqui no pipfile a gente vê um exemplo de utilização desse dev packages, né? Ou seja, pacotes que são utilizados apenas no desenvolvimento. O que significa isso? Quando você está desenvolvendo um projeto, muitas das vezes você tem algumas ferramentas que são próprias apenas do desenvolvimento, elas não são utilizadas na produção em si, certo? No uso rotineiro do projeto em si, pelo usuário do projeto em si, certo? Como, por exemplo, alguns pacotes de teste, como o PyTest, o linter que você usa, né, para ver se o seu código está respeitando as condições de estilo da linguagem, certo? Nada disso é do projeto em si, né? São ferramentas que você usa durante o desenvolvimento do projeto. Então, se você se lembrar lá daquelas informações no repositório do projeto do pipenv, uma das coisas que ele se propõe é ser melhor do que o requirements.txt no manuseio de dependências de um projeto. Porque realmente, quando você usa requirements, não é uma das coisas mais simples do mundo você separar o que é dependência de desenvolvimento e o que é dependência de produção. Tanto que daí tem gente que acaba criando dois arquivos requirements, um para desenvolvimento e outro para produção, mas nem sempre isso funciona muito bem e pode ser muito problemático, que nem o link que ele está ali botando aqui no repositório, tá? Então, só para simular isso daí, como é que eu instalo uma dependência que é apenas de desenvolvimento? Pipenv install, --dev, para dizer que é desenvolvimento, PyTest, que é uma biblioteca que a gente usa para teste, por exemplo. Então, agora que a instalação terminou, se eu olhar lá novamente o pipfile, eu tenho aqui, ó, dev packages PyTest. E aqui está com asterisco. Por quê? Porque eu não especifiquei qual a versão que eu queria do PyTest, certo? Eu simplesmente coloquei lá pipenv install PyTest. E assim como no caso do pip, ele vai olhar lá no repositório de pacotes do Python e vai ver a versão mais atual e vai instalar a versão mais atual, tendo em vista que eu não especifiquei versão alguma. Se você olhar aqui no caso do Pandas, como eu especifiquei, então ele colocou ali igual e o número da versão que eu especifiquei. Quando a gente estava falando lá do Conda, a gente tinha aquele arquivo environment, a partir do qual a gente podia recriar o ambiente virtual. Quando a gente estava falando do Venv, a gente também tinha lá o requirements, que a gente podia recriar o ambiente virtual. E o pipfile e o pipfile.lock aqui no pipenv, eles também podem ser utilizados para recriar o ambiente virtual. Então eu vou remover aqui a pasta do ambiente virtual. Então se eu der agora um ls -a para mostrar os ocultos, eu vou ter apenas o pipfile e o pipfile.lock. Como que eu posso recriar o ambiente a partir desses arquivos? É bem simples. Na verdade, se eu der aqui um pipenv install com esses arquivos presentes, o que esse comando vai fazer? Ele vai instalar todas as dependências que estão no pipfile que não sejam de desenvolvimento, ok? Ou seja, lembra lá que tinha dev packages e packages? Ele vai instalar apenas as packages, tá? Vamos ver isso na prática. Pipenv install. Então, tudo bem, a instalação terminou.
E repara aqui o seguinte, né? Ele diz que para ativar o ambiente virtual, rode pipenv shell, né? Até o momento a gente não ativou em nenhum momento o ambiente virtual. Então vamos fazer isso. Vamos aqui, pipenv shell, ativei o ambiente virtual e eu vou tentar rodar aqui o comando pytest. Se eu rodar pytest ponto, o pytest vai procurar qualquer arquivo que tenha testes dentro da pasta do projeto. E repara o seguinte, ele disse que o comando pytest não foi encontrado. Por quê? Porque eu instalei apenas as dependências de produção e não as dependências de desenvolvimento. Se eu quiser que as dependências de desenvolvimento também sejam instaladas, eu preciso passar ppm install-d. Então eu vou novamente aqui remover o ambiente virtual. Eu tenho aí de novo só o pipfile, o pipfile.lock, e agora eu vou passar aqui ppm install-d. E eu vou aqui novamente abrir o pipenv shell. Vou passar o comando pytest ponto e agora a mensagem tem que ser diferente. E realmente, né, o comando rodou, né, só que ele não encontrou nenhum teste, afinal de contas realmente não tem nenhum teste. Então, repara que você pode recriar o seu ambiente de duas formas. Apenas com as dependências reais do projeto, né, como se fosse um projeto em produção, ou com as dependências de produção e também de desenvolvimento, caso você queira auxiliar no desenvolvimento desse projeto que você, por exemplo, baixou do GitHub. Tá? Aí você realmente tem que instalar também as dependências de desenvolvimento para você ter o mesmo ambiente que os desenvolvedores que colaboraram com o projeto estão utilizando até agora e você poder fazer as suas contribuições. E com isso eu espero que tenha mostrado aí o mínimo para você entender como é que funciona a gestão de ambientes virtuais com o pipenv. Bom, gente, esse vídeo ficou bem longo, tá? Mas eu espero aí que tenha sido útil para vocês. Eu espero aí que para quem nunca tinha ouvido falar de ambiente virtual, para quem não sabia que boa parte dos sistemas já vem com uma versão de Python, para quem não sabia que você poderia ter mais de uma versão de Python no mesmo sistema, eu espero que tenha sido bastante elucidativo para vocês. O objetivo desse vídeo é que ele seja um vídeo de consulta. Não é que você vai ver o vídeo todo novamente toda vez que você precisar revisar alguma coisa sobre ambientes virtuais. Não, você vai ver apenas o trecho do sistema de gerenciamento que você escolheu, seja o Venv, seja o Conda, seja o pipenv. Tá? E se você nunca tinha ouvido falar em nenhuma dessas ferramentas, que você tenha tido contato com elas e agora você tenha o mínimo de conhecimento necessário para ir na documentação e ver qual delas é a mais adequada à sua realidade, à sua necessidade dentro do seu projeto. Ok? Não se esqueça, tem um artigo com todas essas informações lá no site do Ciência Programada. Às vezes é mais fácil você olhar no material escrito, achar as informações em um material escrito. Eu tento fazer os artigos bem explicados e bem detalhados. Tem lá um índice, então você pode ir direto para o ponto que interessa a você. Você também pode ver os comandos que eu utilizei aqui no vídeo, então às vezes é chato ficar pausando e ficar dando zoom para ver o comando. Não tem problema, vai lá no artigo, está lá o comando, é simples, bem fácil de você copiar e colar para tentar reproduzir. Tem também todos os links para todas as documentações. E é isso, por hoje é só, até o próximo vídeo.